chamo vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, e nós faremos a leitura desse texto, que está no capítulo 22, dos versos 15 ao 22. É nesta passagem da Escritura que nós vamos nos dedicar. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Amém. Vamos falar com Deus. Poderoso Senhor, lida a tua palavra que é perfeita, Deus amado. O teu servo precisa de ti. Os teus filhos também precisam de ti. Por isso, Senhor, nós clamamos ao Senhor, que nesta hora nos dê, por meio do teu Espírito, o entendimento da tua palavra. Ilumina os nossos olhos, Deus. Aquece o nosso coração. Faça, ó Pai, com que esta palavra venha ao encontro da necessidade pessoal de cada um dos teus filhos aqui reunidos. O Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é poderoso para efetuar esta obra. Por isso nós clamamos a Ti, para que o Senhor fale conosco, nos instrua, nos inspire, nos encoraje, e assim, ó Deus, vivamos a vida conforme o Senhor deseja que a vivamos, para a glória de Ti mesmo em nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o Senhor desta igreja. Amém. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o registro de um diálogo que Jesus teve com seus opositores, aqui descritos como discípulos dos fariseus e herodianos. Esse diálogo aconteceu numa quinta-feira, véspera da Páscoa. E desde que o povo de Deus se entendeu como povo de Deus, porque Deus assim o disse, este povo passou a celebrar esta Páscoa, e era muito próprio que a Páscoa fosse celebrada com um cordeiro que seria imolado. E este cordeiro, antes de ser imolado, era analisado, testado, verificado, de modo a se perceber se ele tinha ou não os atributos necessários para fazer parte daquele cerimonial. Jesus estava à véspera da sua própria morte. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava sendo testado aqui, estava sendo analisado, verificado. E mostrou com estas palavras que nós acabamos de ler, que ele de fato é perfeito. É aquele que diz ser, ou aquele que é, de fato, aquele que toda a Escritura disse ser. Aquele que é capaz de perdoar pecados, aquele que é capaz de saciar a justiça de Deus, aquele que é capaz de resolver o seu e o meu problema, aqueles que nós somos incapazes de resolver sozinhos. Estou falando a respeito da nossa salvação. Quando nós lemos as palavras de Jesus, elas trazem para nós algo grandioso. A sua vida, o seu exemplo, são para nós um legado. Nós não fomos deixados neste mundo à mercê de nossa própria sorte. Nós não fomos abandonados aqui apenas, se é que podemos chamar de apenas, na expectativa de um dia sermos resgatados. Nós somos deixados aqui com um legado de alguém que experimentou ser como nós e mostrou que é possível viver de modo pleno, viver bem, se nós fizermos aquilo que fomos feitos para fazer. Viver segundo a vontade de Deus é viver bem, é viver de modo completo, é viver de maneira plena. É isto que Jesus deixou para você e para mim como legado. Nós hoje não o podemos ver olho nu,
mas podemos ter a certeza de que Ele está conosco, porque a sua palavra é viva, é eficaz e continua nos guiando pelo caminho desta vida até o momento em que nós teremos de novo um encontro com Ele, olhos nos olhos, assim como nós desejamos tanto, como dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero com você, ao longo da exposição deste texto, fazer com que você compreenda para a glória de Deus, que Deus espera algo de nós como seu povo, e de que viver do modo como Deus espera trará para você a vida que você precisa ter, o alívio dos fardos, não uma vida sem lutas, mas sabendo lutar as batalhas que estão diante de você. Talvez você veio até aqui nesta noite cheio de angústias, talvez você está se sustentando assim como que por um fio, e você precisa saber que você veio ao lugar certo, porque aqui o Deus do céu instrui o seu povo, o Deus do céu aponta o caminho, instala os trilhos sobre os quais nós podemos marchar de maneira segura na certeza de que encontraremos o cumprimento de todas as suas promessas. A pergunta, portanto, que nós vamos fazer a este texto é: o que Deus espera de nós? E a primeira resposta está logo na primeira parte do texto. Eu chamo a sua atenção para os versos 15 ao 18. Veja só o que está acontecendo nesta ocasião. O texto nos diz que Jesus foi encontrado pelos fariseus, como disse há pouco, e os herodianos, está aí no verso 16. Só que nesta ocasião os fariseus não foram pessoalmente, enviaram os seus discípulos, jovens seguramente, pessoas que talvez tinham no seu semblante assim a avidez, o desejo de aprender do mestre coisas que ele era poderoso, capaz de ensinar. Os fariseus eram inimigos declarados de Jesus, mas agora enviaram os seus discípulos, seguramente com o objetivo de tentar romper em Jesus a barreira que eles encontraram, a barreira da sedição diante da bajulação. Jesus envia, os fariseus, enviam agora os jovens, e junto com eles vai um outro grupo aqui chamado herodianos. É interessante que estes dois grupos eram de inimigos históricos. Fariseus e herodianos não andavam no mesmo caminho, não se assentavam na mesma mesa. Os fariseus, você sabe, eram os doutores da lei, pessoas que tinham a palavra de Deus como ferramenta de trabalho, a conheciam muito bem. Os herodianos, por outro lado, eram partidários de Herodes, o governante da ocasião, vassalo do Império Romano, um edomita, descendente de Esaú, odiado em Israel, porque ocupava um trono que, segundo os próprios fariseus, era impróprio para ele, porque não era de fato um judeu de nascimento, como todos os demais. Então, naquela situação, nós temos inimigos sociais e históricos aliando-se com um objetivo comum. Era válido naquele tempo a máxima de hoje, onde se diz que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Era isso que eles estavam fazendo. Fariseus e herodianos unidos contra Jesus, um consórcio para promover o mal. E nesta ocasião, estes homens encontram-se com o Mestre, se dirigem a ele, inclusive nestes termos, verso 16, e fazem a Jesus, tecem elogios bastante significativos, 4, para ser bem específico. O verso 16 diz que eles chamam Jesus de mestre e dizem: sabemos que és verdadeiro, primeiro adjetivo. Em segundo lugar, sabemos que ensinas o caminho de Deus, segundo elogio. Em terceiro lugar, que o fazes de acordo com a verdade, o terceiro. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, quarto elogio. Aqueles homens não foram ali para aprender de Jesus, foram ali para destruí-lo, foram ali para testá-lo, como se diz na nossa época, para lhe puxar o tapete. Esta era a pauta, era esta a agenda que eles estavam cumprindo. Não sabiam eles que, fazendo o mal, estavam cumprindo exatamente os propósitos, os decretos eternos de Deus. Não sabiam eles que, fazendo o mal contra Jesus, experimentariam sem dúvida as consequências disso, mas que estavam fazendo exatamente aquilo que os propósitos de Deus havia determinado para aquele momento. A bajulação, queridos irmãos, foi uma ferramenta utilizada por esses homens na tentativa de corromper Jesus. E eu disse a você
que Deus tem uma expectativa em relação a cada um de nós. E Jesus nos mostrou com o seu exemplo que nós devemos estar muito atentos a um aspecto, a uma cilada real, que foi posta diante dele e segue sendo colocada diante do seu povo. Esta cilada tem o objetivo de nos destruir. Ela é sorrateira, ela é doce, ela não é amarga, não é violenta, ela é cheia de flores ao seu redor. A bajulação é assim, ela é um veneno que se coloca num frasco bem bonito, ela é algo que se faz com um tom de serenidade e de piedade, mas que por detrás carrega em si um conteúdo nocivo, capaz de destruir aqueles que cedem aos seus encantos. O nosso Senhor Jesus não cedeu diante daquela bajulação, sabendo que aquela gente o odiava, sabendo as intenções do seu coração e as evidências das suas palavras vazias de significado, ele endurece diante daquela gente, mantém-se firme no seu propósito e recusa a bajulação como ferramenta de aproximação. Você e eu precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que também é uma estratégia maligna na nossa época, tentar seduzir a cada um de nós, e me refiro ao inimigo, armar ciladas a cada um de nós, utilizando a bajulação como ferramenta. Fique muito atento ao longo desta semana. Fique muito atento em relação às pessoas que estão ao seu redor, especialmente aquelas que mudam de opinião da noite para o dia, como que da água para o vinho, e que de repente odiavam os valores eternos que você carregava, defendia e ensinava, e que agora parecem de alguma maneira amar estas coisas também, de uma maneira assim, sem explicação. Tenha muito cuidado. Não esqueça, queridos irmãos, que nosso Senhor Jesus nos ensinou a sermos de fato mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós precisamos estar alertas de que a estratégia do maligno muda, a estratégia do inimigo para derrubar o povo de Deus muda. Em algum momento ela é violenta, abrupta, em outro momento ela é suave, mansa. Esteja atento a isso. O bispo Riley, estudioso desse mesmo texto, disse que vidas, famílias, reinos foram perdidos sem que nenhuma gota de sangue fosse derramada, apenas com o ardil da língua bajuladora. Ainda, queridos irmãos, nós encontramos na própria Escritura vários exemplos de pessoas que cederam a este encanto, o da bajulação. Nós podemos nos lembrar de Sansão, que não perdeu a sua vida e a sua força por causa do exército filisteu, mas por causa das palavras bajuladoras de Dalila. Podemos nos lembrar de Salomão, que não perdeu o seu reino por conta de nenhum exército estrangeiro que o quisesse tomar, mas perdeu o seu reino, a sua fé, perdeu coisas grandiosas por causa da bajulação de suas esposas gentias, do seu harém feito de gente corrupta. Podemos nos lembrar ainda do rei Ezequias, que não perdeu o seu exército, não perdeu o seu reino pela mão de Senaqueribe, o rei da Assíria, mas que perdeu o seu reino por causa da bajulação dos embaixadores da Babilônia. Finalmente, nós podemos nos lembrar que Judas perdeu a sua vida e a sua própria alma com um beijo bajulador dado em nosso Senhor Jesus. Estejam atentos, amados irmãos. O nosso tempo traz com ele novos desafios, e os desafios que nós vamos nos deparar, sem dúvida, se é que já não estamos nos deparando com isto por aí afora, é com esta bajulação, que tem como objetivo nos levar a ceder dos valores eternos, abrir mão da verdade absoluta da Escritura em favor de alguma coisa que se está ensinando por aí afora e então requerendo a nossa chancela para isso. Mantenha-se firme, não abra mão dos valores dos céus. O apóstolo Paulo, ensinando aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, 22, deu uma orientação muito válida. Ele disse: irmãos, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. A estratégia não é enfrentar e ir para o ataque, a estratégia é marchar em retirada. A fuga é a estratégia. Não fique num ambiente onde alguém te bajula, não abra mão das coisas grandiosas que Deus lhe tem ensinado em favor das bajulações que alguém lhe oferece ao seu redor. Veja no exemplo de Jesus
aquilo que nós podemos tomar como um legado para a prática na nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser antipático a todo tipo de elogio. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos militar contra qualquer forma de elogio sincero, porque eles existem. Eu estou dizendo que nós precisamos ser cautelosos e buscar a sabedoria do alto, de Deus, para entender a diferença entre o elogio sincero e a bajulação destruidora. Se alguém precisa de sabedoria, Tiago disse, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, sem pedir nada em troca. Mas isto não é tudo. Nosso Senhor Jesus nos ensina que Deus nos espera de nós, que nós não cedamos ou que nós recusemos a bajulação. Mas Ele ensina mais coisas nesse texto. E eu chamo a sua atenção agora para o que está no verso 19. Vamos ler todos juntos? Ele disse, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. A resposta que Jesus faz, ou as palavras que Jesus profere diante daquele discurso de cilada que estava diante dele, é muito sábia. Perceba que, além de Jesus, fariseus e herodianos, havia naquela cena também os seus discípulos, eles estavam todos lá. E também havia ali a multidão que costumeiramente acompanhava Jesus. Estas pessoas estão todas assistindo este diálogo, este debate, digamos assim, entre Jesus e estes seus opositores. E eles fizeram a Jesus uma pergunta que não foi um improviso de última hora. Esta pergunta que fizeram a Jesus, sem dúvida, é algo muito bem arquitetado. Trata-se de algo maquiavelicamente produzido, trazendo a termos que são muito comuns na nossa época. E que pergunta foi essa? Os fariseus e herodianos disseram a Jesus, diz uma coisa, é lícito pagar tributo a César ou não? Eles sabiam que a resposta que Jesus desse, independentemente de qual fosse, criaria para ele um problema. Se Jesus dissesse, não, vocês não devem pagar impostos, então a multidão ficaria ao lado de Jesus, mas Roma ficaria contra ele. E eles teriam finalmente encontrado uma razão para prendê-lo, sentenciá-lo, entregá-lo às autoridades romanas. Pagar tributo a Roma era algo muito indesejado naquele tempo. Também hoje, imagino. O que acontecia era que Roma dominava Israel naquela ocasião, e esta é a razão pela qual, quando Jesus pediu a moeda, alguém trouxe uma moeda que tinha nela a efígie e a inscrição de César. O direito de cunhar uma moeda era dado àquele que governava, ao governante de fato e de direito, César na ocasião. Herodes era vassalo de César, e o povo de Israel vivia debaixo da égide pesada do Império Romano. Então, se Jesus dissesse não paguem impostos, o povo ficaria ao lado de Jesus, seria muito popular esta medida, populista talvez, mas criaria para ele um problema muito grande diante do Império. Mas se pelo contrário, Jesus dissesse sim, pague o imposto, então ele ficaria bem com Roma, Roma não criaria caso com Jesus, mas a multidão viraria as costas. Era uma resposta impopular, indesejada. O que acontece é que Jesus, queridos irmãos, não está preocupado em formar um fã-clube, essa é a questão. Jesus está preocupado em defender a vontade de Deus, custe o que custar. Jesus está disposto a ensinar a verdade e falar e sustentar esta verdade, seja qual for a circunstância. Eis aqui uma lição para a nossa vida, como filhos de Deus, assim como Jesus, que nós também somos. Esta mesma disposição que habitou no nosso Salvador deve também habitar em nós. E Jesus então olha para a situação e diz, sim, me diga quem é ou de quem é a efígie e a imagem que está na moeda. E alguém tomando a moeda disse, é de César, verso 21. E Jesus disse então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus disse isso, eu não tenho dúvida de que grande parte da multidão que o ouvia foi embora insatisfeita. Para aquelas pessoas, talvez a maior parte delas, Jesus era o esperado libertador de Israel diante de Roma.
Jesus era o libertador político que elas tanto esperavam, aquele que resolveria aquele problema de ser vassalo de um império impopular e indesejado. Talvez naquele exato momento estas pessoas viram ruir as suas esperanças quanto a isso, não compreenderam que o reino que Jesus veio para ensinar, defender e propagar era muito maior do que Roma. Não tinham talvez uma noção muito clara de que o reino que Jesus estava ali instalando existe, inclusive até hoje, estamos aqui como parte deste grande reino. Eles não tinham talvez uma condição muito clara na sua mente de compreender a grandiosidade, a altura das coisas que Jesus era capaz de fazer na vida deles com aquelas palavras. Mas aqueles que pelo Espírito foram moldados, ouviram estas palavras e permaneceram de pé ao lado do Mestre. Queridos, Jesus estava estabelecendo ali fundamentos muito importantes da fé cristã. Jesus estava estabelecendo com estas palavras um fundamento que deve ser muito considerado por nós neste exato momento. Eu me refiro ao fato de que toda a autoridade é instituída por Deus. O próprio Senhor Jesus admite que Roma e o seu imperador César eram pessoas que tinham recebido de Deus o direito de governar. Aqui nós não estamos levando em consideração o que estes governantes fizeram com o direito de governar que receberam. Isto eles vão prestar contas. Nós estamos aqui falando de algo que é anterior a isso, ou seja, a instituição da autoridade pública como sendo algo divino e que, portanto, deve ser divinamente respeitado. Olha, nos nossos tempos, esta mensagem soa estranho a muitos ouvidos. É muito fácil a gente orar e aceitar, portanto, a autoridade de algum governante quando a gente gosta dele, não é verdade? É muito fácil a gente aceitar a autoridade deste governante quando a gente votou nele. É muito fácil quando ele é alguém que fala coisas das quais nós também partilhamos, defendemos, ensinamos. Mas é muito difícil aceitar que toda a autoridade é instituída por Deus quando a gente não gosta daquele que sentou na cadeira do governo. Queridos, e nós encontramos na palavra de Deus o alento que a nossa alma precisa para um momento como esse. Nós encontramos na palavra de Deus exatamente o antídoto contra este sentimento de ingratidão ou de insatisfação, melhor dizendo, que habita o nosso coração quando a gente não gosta do governante da ocasião. E este ensino, este fundamento, está no fato de que a nossa obediência à autoridade instituída por Deus deve ter uma motivação diferente daquela que nós criamos em relação ao governante. Deixe-me explicar isso melhor. Eu estou dizendo a você que o que deve nos motivar a aceitar a autoridade instituída por Deus governamentalmente não deve ser o fato de nós gostarmos ou não do governante. A nossa motivação nunca deve ser o governante. Não é por causa dele que eu assumo o fato de que ele está governando, porque Deus o colocou ali. Eu preciso entender que eu aceito os governantes, a autoridade estabelecida, é apesar de quem está sentado naquela cadeira. Eu preciso admitir que eu acredito e aceito esta autoridade, porque esta é a vontade de Deus para mim e para você. Não é por causa do governante, é por causa de Jesus Cristo. Não é por causa do que governa, é por causa do Deus que deu a ele o direito de governar. Entende isso? Nós não temos que temer aquele que governa ou mesmo nos apaixonarmos demais. Aqui a questão não é amar em excesso nem odiar em grande medida, é apenas entender que é necessário respeitar em função de que isso é justo. Sabe, queridos, os discípulos de Jesus aprenderam essa lição, eu não tenho dúvida. Veja que uma das testemunhas oculares deste acontecimento é Pedro. E Pedro, na sua carta, fala a respeito da autoridade que naquela ocasião estava causando grandes danos à igreja, porque aprendeu criteriosamente o que Jesus estava ali ensinando. O apóstolo Pedro se dirigiu à igreja perseguida com as seguintes palavras,
em relação ao governante impopular que os perseguia. Ouça, ele disse: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste bem atenção agora. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai com honra, amai os irmãos, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pasmem, o rei de quem Pedro está falando é Nero. Era este o rei da ocasião, era este o imperador romano que dominava o povo, aquele que tinha o prazer de matar os pais na presença dos filhos, aquele que tinha o prazer de incendiar crentes em praça pública na presença dos demais para que eles se desencorajassem da fé cristã. É deste homem que Pedro está falando quando se refere à igreja e diz: honrem ele, não por causa dele, mas apesar de quem ele é por causa do Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Queridos, reverendo Osias, no começo do culto, disse que é parte da nossa missão como igreja orar pelos nossos governantes. Faça isso com seriedade. Ainda que você não goste, não é de sentimentos que nós estamos falando aqui, é de razão. Entenda que esta é a vontade de Deus e ore por eles. Saiba que o nosso Deus pertence à vingança, é Ele quem retribuirá. Saiba que a nós compete clamar a Deus para que haja paz entre os nossos governantes, para que, havendo paz entre eles, nós também vivamos em paz. Eu não tenho dúvidas de que muitos de nós, se tivessem compreendido isto a tempo, não estariam hoje pagando com a sua própria liberdade a consequência de terem entendido e vivido de modo diferente. Nós temos recebido de Deus instrução e ela precisa ser posta em prática para a glória de Deus na nossa vida. Veja, o que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, que nós recusemos a bajulação como forma de sedução. E em segundo lugar, que nós entendamos os nossos deveres como cidadão. Sabe, quando Jesus disse que os discípulos deveriam pagar imposto, é porque ele sabia que pagar imposto é algo que custa muito caro a todos nós. Colocar a mão no bolso custa caro, não é verdade? E quando você paga o imposto, significa implicitamente que você está reconhecendo que, de fato, aquele que governa sobre você, sobre mim, deve ser considerado como tal, respeitado como tal. Não ache, queridos irmãos, nestes dias, nenhum motivo para a sonegação. Não ache nenhuma razão no fato de não gostar deste ou daquele governante para você abrir mão dos valores do céu, das coisas elevadas que o Senhor nos tem ensinado em favor de abraçar uma agenda revoltosa destas que se oferece por aí. Lembre-se de que nós estamos aqui para servir a Deus sobre todas as coisas. Por fim, o nosso Senhor nos ensina nesse texto algo que os seus opositores não perguntaram. Jesus termina o texto, ou termina o diálogo, nesta última parte, dizendo o seguinte, verso 21. E responderam a Jesus que a moeda era de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César, todos juntos, e a Deus o que é de Deus. Ninguém perguntou sobre Deus na história, você percebeu? Absolutamente não era este o interesse dos opositores de Jesus. A eles não interessava o Deus naquela história.
A eles interessava o aqui, o agora, a pauta, os assuntos da situação, a questão política, financeira, econômica. Eles estavam preocupados com as coisas do momento, nenhuma preocupação com as coisas eternas. Perceba como Jesus rapidamente ajusta aquela agenda. Perceba como Jesus ajusta o foco. E ele dá uma resposta à pergunta que de fato deveria ter sido feita desde o princípio. O que é que nós devemos a Deus? O que é que Deus espera de nós? Jesus foi chamado de mestre, foi chamado de anunciador da verdade, foi de fato aclamado por eles com adjetivos que são muito caros a qualquer homem, mas perceba que finalmente o interesse daqueles que estavam diante de Jesus era qualquer coisa, menos saber qual era a vontade de Deus. E Jesus aqui nos mostra, queridos, que nós devemos ter muito cuidado para não incorrermos no mesmo erro. Muitas vezes, ocupados e preocupados com a agenda e a pauta social da nossa época, nós podemos, e não raramente isto acontece, sermos seduzidos a abandonar a pauta eterna. Nós não podemos esquecer, amados irmãos, que nós somos cidadãos da pátria verde e amarela, mas, sobretudo, cidadãos do reino eterno. Nós não podemos esquecer que impérios vêm e vão. Onde está Roma neste exato momento? Onde está a gloriosa Babilônia neste instante? Onde está o poderoso Egito agora? Um amontoado de pedra e pó, um amontoado de escombros que no máximo servem à visitação ou às fotos nos livros de história. Todos estes impérios surgiram, causaram grande impacto, fizeram todos ficarem de olhos abertos e achando que aquilo seria eterno, e nenhum deles mais existe. O reino de Deus, no entanto, nasceu assim pequenininho, como Jesus falou, como uma pequena semente, e então plantada, cresceu e se tornou uma árvore frondosa, grande, forte e opulenta. Nós somos membros deste reino, nós somos os eleitos de Deus para fazer parte deste povo. A nossa agenda vai muito além das expectativas dos homens em relação ao aqui e o agora. Não erga a bandeira verde e amarela mais alto do que a bandeira de Yahvé, amado irmão, é isso que eu quero lhe dizer. Compreenda que a mensagem que você e eu temos para pregar é muito maior do que aquela cantada no hino nacional, que é interessante e boa. Nós não estamos aqui falando do ruim e do bom, nós estamos falando da diferença entre o bom e o excelente. Não deixe, queridos irmãos, de compreender o terceiro aspecto que Jesus está explicando aqui, ajustando o foco e mostrando que todos os homens precisam entender algo, o fato de que são devedores de Deus. Jesus deu a resposta a uma pergunta que ninguém fez, mas que deveria ter sido a primeira e grande pergunta a ser feita: o que Deus espera de cada um de nós? E a resposta é que nós entendamos que somos devedores de Deus. Quem vive no mundo de Deus deve adoração a Deus. Quem respira o ar de Deus deve adoração a Deus. Quem come do fruto do campo e da árvore que cresce sobre a terra de Deus deve gratidão a Deus. Voluntariamente louve a Deus com a sua vida e com cada ato dela. Anuncie esta mensagem como ato de agradecimento pelo que Deus lhe tem dado, especialmente esta instrução. Faça da sua vida um estandarte para a glória de Deus. Faça da sua pauta, da sua agenda pessoal e das suas metas, das suas ambições profissionais, a anunciação do reino de Deus e do evangelho da salvação. Em tempo, fora de tempo, a quem quer ouvir e a quem não gosta dessa mensagem, porque é isto que nós fomos comprados para sermos, as testemunhas do próprio Deus. Queridos irmãos, a igreja muitas vezes perde o seu foco quando abraça as pautas da nossa sociedade. Não estou dizendo que nós temos que virar as costas para a nossa época. Eu estou dizendo que nós temos que corrigir as deficiências da nossa época, não apenas com aquilo que governantes terrenos podem dar, mas com aquilo que o governante eterno pode dar. Compreendam, irmãos, que governantes só podem melhorar temporariamente a condição de vida do seu povo quando este é o interesse do governante. Mas Deus pode transformar a condição agora e a eterna dos homens que acreditarem que Ele é poderoso para isso.
Compreendam, queridos irmãos, que Deus pode resolver o problema que o homem é incapaz de resolver. Deus é capaz de consertar coisas que nenhum governante é capaz de fazer. As obras que Deus é capaz de realizar, nenhum governante é capaz de realizar como Ele. O Catecismo Breve, um documento muito importante da fé reformada, diz na sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Todos os homens devem isso a Deus. Saia daqui com a decisão de fazer das suas redes sociais, do seu discurso, das suas palavras, do seu conselho, desta pergunta uma realidade na sua vida. Levar todos os homens a compreenderem que são devedores mais do que a qualquer coisa do próprio Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. E então nós estaremos vivendo a vida que Deus nos resgatou para viver. E então a nossa vida vai ser repleta de significado. E então a gente vai perceber que está fazendo aquilo que foi comprado para fazer. E a nossa vida vai ser, de fato, um tributo a Deus. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo rogou à igreja, como hoje os líderes que de fato estão comprometidos com Deus devem seguir rogando à igreja. Irmãos, antes de qualquer coisa, faça da sua vida um sacrifício vivo para a glória de Deus, por meio da anunciação do Evangelho, por meio da pregação da palavra, por meio de uma vida pautada por anunciar o reino do qual você faz parte, mais do que de qualquer outro que esteja ao nosso redor. Eu termino esta mensagem dizendo a você, querido, que não existe governo, não existe nação, não existe reino, não existe nada à parte do governo de Deus. Não tenha dúvidas de que nós podemos até não entender as coisas de forma plena, podemos até não conseguir fazer uma leitura imediata da história de maneira clara, podemos até não entender os propósitos ocultos de Deus, porque de fato não foram feitos para serem entendidos imediatamente. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: haverá um dia em que o nosso Senhor Jesus voltará, e Ele virá sobre as nuvens, não mais com o rosto ensanguentado, Ele virá agora majestoso com a sua coroa, Ele virá com a sua espada de justiça, Ele virá para fazer com que todos os joelhos se dobrem diante dele, os nossos voluntariamente, porque nós estamos aprendendo a fazer isso todos os dias, e aqueles que resistem ao seu soberano governo serão obrigados a dobrar os seus joelhos diante do grande rei. Uma visão que atordoou João foi ver os joelhos dos grandes reis da terra sendo quebrados, enquanto o rei de toda a terra passava, para que eles então compreendessem finalmente que há um rei que reina sobre todos. É o meu, é o seu Jesus, o Senhor dessa igreja, o Senhor da nossa vida. Vivamos para a glória dele. Vamos curvar a nossa cabeça e falar com o Senhor. Deus amado, nós te agradecemos porque a tua palavra é clara, te agradecemos porque ela guia a nossa vida, te agradecemos porque a tua palavra nos dá uma esperança viva e nos dá a certeza, pelo teu Espírito, de que nós podemos esperar pelo Senhor. Nós pedimos a ti, ó Deus, que encha o nosso coração de esperança nestes dias de desesperança. Pedimos a ti que nos ajude, ó Deus, a sermos as vozes que o nosso país precisa, a sermos os arautos, os anunciadores da esperança, da verdade, os anunciadores das palavras que mudam a eternidade dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, a assumirmos esse papel. Tira dos nossos olhos as lágrimas e do nosso coração a tristeza de não vermos este ou aquele governante que gostaríamos que estivesse lá. E ajuda-nos a contemplarmos alegres o fato de que o Senhor é o nosso soberano governante. Ajuda o nosso coração, Deus, porque nós somos pecadores, a descansar na certeza de que o Senhor tem o controle de tudo nas tuas mãos.
de que o Senhor criou o mundo e que o Senhor continua sentado na sala de controle do mundo que o Senhor criou. Assim, ó Deus, nós pedimos a Ti, guarda-nos nesta noite, nesta semana, e ajuda-nos a viver confiando sempre em Ti. É a oração que lhe faço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.